Olá, pessoal. Aqui é a Júlia. Sejam bem-vindas de volta à nossa terceira aula da oficina de projetos. Na nossa primeira aula, a gente falou sobre o nosso objetivo nessa criação de projetos e quais eram os problemas que vocês viviam na região de vocês. Na segunda, a gente percebeu a importância da gente escutar e entender esses potenciais beneficiários dos projetos que vocês vão criar. E agora a gente vai trabalhar juntas em uma ferramenta que pode te ajudar a sistematizar os problemas e as possíveis soluções para esse beneficiário. Então, pensa, por exemplo, aqui comigo, que o público-alvo do seu projeto são professoras do ensino médio da sua região, da rede pública. Para ajudar a gente a entender quais são os canais de comunicação, os problemas, os desejos, quais são as coisas que elas mais usam ou os canais que elas mais gostam de pegar as informações delas, a gente cria normalmente uma coisa chamada persona. A persona, ela leva em consideração uma média desse tipo de público-alvo que você vai trabalhar. Então, se a gente tirasse uma média de professoras e professores do ensino médio, da rede pública, do município de vocês, a gente ia ter como resultado uma persona. Com isso em mente, existe uma ferramenta que é muito utilizada por instituições, ONGs, empresas e até às vezes na educação, que chama-se mapa de empatia. Para preencher o mapa, a gente normalmente usa aquelas perguntas abertas que a gente falou daquela última vez. Então, normalmente, a gente pesquisa e faz algum tipo de entrevista com pessoas que têm esse perfil de beneficiário. E o mapa de empatia ele serve para a gente sistematizar essas informações que a gente pegou nessas entrevistas. Ou seja, a gente usa as perguntas do mapa como base para fazer perguntas abertas e à medida que as pessoas forem respondendo, a gente vai preenchendo essa ferramenta com informações. Mas como ele funciona exatamente? O mapa de empatia normalmente tem 6 quadrantes, mas a gente aqui vai trabalhar com apenas 4 deles. Como vocês podem ver, a persona está sempre no centro. E aí a gente vai trabalhar com alguns sentidos dessa persona. Então a gente vai falar sobre o que ela ouve, sobre o que ela vê, sobre o que ela fala e o que ela faz, e o que ela pensa e o que ela sente. Nesse momento, é muito importante que você tenha conversado com os seus beneficiários e seu público-alvo. Então, se você não conseguiu fazer esse exercício, esse é o momento de ir buscar pelo menos uma pessoa que faça parte do seu público-alvo, para que você possa exercitar algumas perguntas abertas e se conectar com ela de uma forma um pouco mais profunda, entender mais sobre a realidade e o dia a dia dela. Então, voltando ao mapa, a gente pode começar pelo o que a pessoa vê. Então, enquanto você conversa com ela, é interessante que você descubra como é o tipo de mundo que essa pessoa observa. Com quem ela se relaciona, quais são os tipos de veículos de comunicação em que ela pega as informações dela, quais são as principais formas de entretenimento que ela assiste. É a novela? É a televisão? É o Jornal Nacional? Então, de que forma essa pessoa enxerga o mundo que ela vive? Além disso, é legal refletir um pouco sobre como é o dia a dia dela. Então, por onde ela anda, o que que ela normalmente enxerga. Então, lembra aquele exercício que a gente fez lá na nossa primeira aula, sobre os tipos de dias que a gente tem e o que que a gente observa no nosso dia a dia? Esse é um momento bacana de entender também um pouco mais sobre a rotina dessa pessoa. A segunda coisa, a gente vai pensar sobre o que a pessoa ouve, ou seja, quais são as principais ideias que influenciam essa pessoa. Então, a gente aqui vai falar e vai pensar um pouquinho mais sobre ideologias políticas, a gente vai falar sobre que marcas essa pessoa consome, quais são os principais ídolos dessa pessoa, quais são as preferências dessa pessoa, ou seja, quais são as coisas que ela mais acredita. Então, como as coisas que ela escuta moldam o mundo em que ela vive. Depois, a gente vai para o quadrante o que que a pessoa fala e o que que ela faz. Ou seja, como essa pessoa passa o tempo dela? Ela trabalha? Ela estuda? Ela tem algum tipo de atividade extracurricular que ela gosta de fazer? Como ela age no dia a dia dela? Quais são os assuntos que ela mais conversa? Com quem ela mais se relaciona? É com a família? É com os amigos? É com pessoas do trabalho, da escola? Então, nesse momento, a gente vai focar no que a pessoa fala e no que ela faz. E, por fim, o que essa pessoa pensa e o que ela sente.
Ou seja, quais são as principais preocupações dessa pessoa? Será que essa pessoa tem alguma preocupação em relação à segurança, à saúde, à educação? Qual é o principal sonho dela? Será que ela tem vontade de fazer uma viagem, de comprar um produto específico, de entrar para alguma faculdade ou ter um trabalho que ela almeja? Aqui a gente vai focar muito no que essa pessoa deseja, no que essa pessoa sente e, a partir disso, como ela age para conseguir chegar e buscar esses sonhos dela. Aqui, como vocês podem ver, tem algumas perguntas que podem ajudar vocês a guiar nesse preenchimento do mapa de empatia. Não se limitem a essas perguntas. Você pode muito bem fazer perguntas abertas que não estejam necessariamente relacionadas a essas, mas que de alguma forma vão te dar a resposta que você quer. Então, você pode, por exemplo, perguntar qual é o filme preferido dessa pessoa e perguntar para ela por quê. E talvez se ela te der uma resposta sobre o motivo pelo qual aquele é o filme preferido dela, você entenda um pouco mais no que ela acredita ou o que ela pensa sobre como o mundo funciona. Então, existem outras formas de você encontrar essas respostas e preencher o mapa sem necessariamente fazer perguntas explícitas sobre o que você vê, o que você ouve, fala e faz, ou pensa e sente. Então, assim que você puder, pausa esse vídeo e comece a completar o seu mapa de empatia de acordo com as respostas que você teve para as perguntas abertas que você formulou na última aula. Agora que você já terminou o seu mapa, eu vou te mostrar um exemplo de como um mapa preenchido fica. Então, como vocês podem ver aqui, as partes em azul dizem respeito a uma persona de pré-adolescentes e as partes em laranja de alunos do Fundamental 1. Cada um desses quadrantes foi preenchido de acordo com resultados de conversas e entrevistas que foram feitas. Mas como vocês podem ver, todos os quadrantes estão preenchidos e eles podem ser preenchidos de uma forma um pouco mais aberta, sem a gente ter que ser muito específico. Também é importante que cada quadradinho desse seja preenchido por uma ideia. Então, se você fez isso muito diferente no seu mapa, pode voltar lá e corrigir rapidamente. Então, desse jeito, preenchendo cada um desses quadrantes, a gente pode sistematizar quais são as principais formas da gente abordar e também compreender os nossos beneficiários. E aí, assim, a gente pode chegar cada vez mais perto do nosso objetivo de conhecer e solucionar os problemas desse público-alvo. Assim, eu te convido a preencher o seu mapa de empatia e logo depois checar também os mapas de empatia que foram preenchidos pela sua turma. Pronto. Agora que você já preencheu o seu mapa, a gente vai esperar até o próximo vídeo para que eu possa mostrar para vocês como é que a gente pode começar a nossa fase de ideação. Isso é, criar o máximo de ideias possíveis para a gente conseguir encontrar soluções que sejam aplicáveis e também inovadoras para os projetos de vocês. Até lá!